Glória a Deus. Que bom que você entendeu. Então, esta noite, né, noite de ceia do Senhor, como eu tenho dito, um culto muito abençoado, né? É a nossa última ceia do ano de 2025. Gostaria que você tivesse então aí bastante atento, com o seu coração e a sua mente voltada para esta noite, para aquilo que Deus tem e para aquilo que o nosso Deus quer falar no meu coração e também no seu coração. Posso ouvir um amém? Se você pode, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. E o versículo de número 24. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. Aquele que não achou, você pode ir procurando, já está aqui no telão também. E nós iremos ler a palavra do Senhor. Que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Vamos repetir, só para a gente gravar isso. O que Jesus disse, o quê? Negue-se a si mesmo. Repita, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém, queridos? Pode permanecer aí com a sua Bíblia aberta. A gente vai ler mais um ou dois pontos aí, né? Daqui a pouco. Mas é no mesmo livro, é bem tranquilo para você poder encontrar, para você poder achar. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Primeiro eu quero parabenizar aqui a ornamentação da mesa da ceia. Os diáconos, né, estão de parabéns, que Deus continue abençoando aí a vida de vocês, pelo amor, pelo carinho, né, e pela presteza do trabalho de vocês sobre esta igreja. Amém? E a Bíblia está dizendo, querido, Jesus falando, Jesus conversando com os discípulos. Aqui no versículo 24, Jesus disse a seguinte frase, com 3 pontos muito importantes para a gente poder entender. Então Jesus disse aos seus discípulos. Quem foi que disse aos discípulos? Ah, tá. Então ele disse assim, ó: se alguém quiser vir após mim. Então isso é uma condição. Se alguém quiser vir após mim. Segundo ponto, negue-se a si mesmo. Terceiro ponto, tome a sua cruz e faça o quê? E siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e negue-se a si mesmo. Então vamos lá, vamos entender isso. Quando Jesus diz que primeiro você precisa tomar a sua cruz e depois negar a si mesmo, eu entendo que muitas das vezes carregar a nossa própria cruz até que não é difícil. Nós carregarmos uma cruz, ou nós carregarmos um projeto, ou nós carregarmos, vamos chamar assim, de um peso. Se eu tiver que carregar um peso, ou você tiver que carregar um peso, que representa talvez aí a cruz nesse momento, não é difícil, queridos. Principalmente para o homem, não chamando a responsabilidade, né, dizendo que o homem é super-homem. Não estou dizendo isso. Principalmente para os homens, talvez, que estão acostumados no trabalho um pouco mais pesado, e está certo, é isso mesmo. Os mais leves tem que deixar para as mulheres. Não que eu esteja aqui querendo fazer alguma coisa aí de feminismo e machismo, não é isso. É só para que cada um venha a ser colocado no seu devido lugar, daquilo pelo qual nós somos chamados. Então, para o homem carregar um peso, talvez não seja tão difícil.
Talvez para a mulher carregar um peso não seja tão difícil. E quando se trata de peso, falando-se de cruz, a gente entende que a nossa cruz, aquilo que nós deveríamos carregar, seria realmente um peso. Seria alguma coisa que seria desconfortável para a gente. Então a gente olhando para isso aí, a gente acaba se conformando com isso e pegamos a nossa cruz e falamos assim no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso interior, eu vou carregar a minha cruz. Eu já estou acostumado mesmo. Já faz tempo mesmo. Já estou até acostumado. Mas o meu marido é assim mesmo. Mas a minha esposa é assim mesmo. Mas os meus filhos são assim mesmo. Então a gente olha para isso e toma isso como sendo uma cruz para nós carregar. E a gente carrega, passa a vida inteira carregando uma cruz. Só que tem um segundo ponto. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então quando Jesus disse negue-se, então essa palavra negue-se, querido, é uma palavra de negação. E muitas vezes nós não estamos acostumados a ouvir não. Quem gosta de ouvir não aí, levanta a mão. Poxa vida, mas nem aqui no altar? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Ninguém gosta de ouvir não. Então, quando a gente ouve Jesus falando, negue-se a si mesmo, diga não para você e siga-me, isso se torna algo um pouco mais difícil. Quem está me entendendo, diga amém. Porque então, muitas vezes, nós estamos carregando um peso, nós até já estamos carregando a cruz, mas nós não estamos negando a nós mesmos. E o que é negar a você mesmo? O que é eu me negar? É eu negar o quê? A minha vontade. Eu negar o meu desejo para eu poder fazer aquilo que é a vontade de Jesus Cristo. Então o lugar que muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, o lugar que nós nos perdemos muitas vezes no meio do caminho, é porque nós não queremos negar o nosso desejo, nós não queremos negar a nossa vontade, mas nós carregamos a cruz. Queridos, eu tenho um conselho para você nessa noite. Se você já está carregando essa cruz, e talvez faz muito tempo, talvez não é de hoje, talvez não é de agora que você está carregando esse problema, talvez não é de agora que você está... Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E eu sei aquilo que eu fiz uma pergunta. Quem gosta de ouvir não? Ninguém de nós gostamos de ouvir não. Você pega uma criança pequena, uma criança de colo. Pega aí os filhos de vocês aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele quer um brinquedo, você fala não para ele. Não, meu menino, não vou te dar não. Ele vai rir para você? Fala, ai mamãe, papai, glória a Deus, muito obrigado, porque você não quer dar o brinquedinho para mim. Não. Vai abrir o berreiro, vai chorar, vai gritar, vai espernear, e tem alguns que deitam no chão e rola, e aí é complicado. Falar em deitar no chão e rolar, eu me lembro uma vez, descemos para a praia, eu, pastora, com a família, aí fomos no shopping, na praia, choveu, vamos para a praia, vamos para o shopping então, vamos para o shopping. Gastar no shopping, né? Só que não. E aqui é assim, viu gente? E daí passamos no corredor, você vai lembrar, pastor Pedro, uma criança rolando no chão, mas gritando, mas chorando, mas berrando, que eu falei, gente, mas cadê o pai, cadê a família dessa criança? A mãe estava numa outra vitrine de costa para a criança, e deixou lá, a criança berrou, chorou, gritou, e a galera que estava ali, que estava passando, nós fomos preocupados, pastor Robson, porque falou, essa criança está perdida, está sozinho aqui, o que está acontecendo? A hora que a criança resolveu parar de chorar, se colocou de pé, se enxugou, aí foi, pegou na mão da mãe e saiu. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes não vai adiantar você chorar, não vai adiantar fazer birrinha. O que nós precisamos entender que o não de Deus é o não de Deus. Que nós precisamos negar a nós mesmos para poder seguir a Jesus Cristo. E não pense eu e não pense você que se a gente não entender isso, nós não quisermos fazer desta forma, se nós não quisermos fazer desse jeito, Jesus Cristo ele vai mudar aquilo que está escrito aqui para poder atender a sua vontade ou para poder atender a minha vontade. Não, ele disse bem claro aqui, aquele que quiser, quem quer seguir Jesus, faz assim para mim ver. O não
você não quer, mas seguir a Cristo você quer. Então isso é maravilhoso. Eu também quero seguir a Cristo. Talvez esse ano está chegando já no final, os últimos dias aí, mas ainda dá tempo, nós temos dito isso. Ainda dá tempo. Então se você não se negou, se você não entregou nada da sua vida nesse ano 2025, e quando eu digo entregar, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo que é maior do que dinheiro. É maior do que dinheiro. A sua entrega, a minha entrega para Jesus Cristo é maior do que dinheiro. Sabe por quê, queridos? Porque com dinheiro eu posso comprar um carro, uma casa, enfim. Aquilo que o seu dinheiro der, você pode comprar então o que você quiser. Só que Jesus Cristo, o nosso Deus, nós não compramos com dinheiro. Então a minha entrega e a sua entrega para Deus é maior do que dinheiro. Quem está me entendendo, diga amém. Só que isso é difícil. Muitas vezes eu consigo entregar o meu dízimo, muitas vezes eu consigo entregar a minha oferta no altar. Mas muitas vezes eu não consigo negar o meu desejo. Muitas vezes eu não consigo negar a minha vontade para poder realizar e fazer a vontade de Deus, que te chamou e que te escolheu. Deus te chamou, Deus te escolheu. Você não é um acidente ou um incidente, não. Você está aqui porque Deus te chamou. A Bíblia diz que Ele te formou antes. Deus te gerou antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Ele já havia nos chamado, Ele já havia nos escolhido. Quem está me entendendo, diga amém. Porque então, queridos, que nós sabemos disso, mas esta palavra não entra no meu coração e não entra no seu coração. E muitas vezes esse estado de comiseração que nós nos encontramos hoje em dia, e isso nos impede de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, eu me entrego, eu me nego. Nós não fazemos isso. Porque muitas vezes o medo, a angústia, a correria do dia a dia. Então aquele que quiser vir após mim, porque primeiro é Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Primeiro é Ele. Mas tem muita gente, queridos, que acha que não. Eu sou o primeiro. Eu sou o centro. Você não é o primeiro e você não é o centro. Você pode não ser o último, mas também não é o primeiro. E nós precisamos entender isso. Para a gente poder entender, ele falou o quê? Negar a nós mesmos. Então, quando isso chega para nós, mas eu vou ter que negar. Não, mas eu vou ter que parar. Aguenta aí, pastora Márcia. Mas eu vou ter que parar de brigar com a pastora Márcia? Brincalhão, já era para ter parado faz tempo. Não era nem para brigar, não era nem para fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Então a gente fica esperando, queridos, algumas coisas acontecer, e o nosso ego, olha, eu não posso porque eu sou homem. Mas porque eu sou mulher, porque eu não mudo, porque isso, não. Se você quiser vir após Jesus Cristo, e Ele já passou por aqui, já esteve por aqui, mas o Espírito Santo está pairando por aqui, no lugar dele, ou dentro de você. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos sim nos rendermos ao poder do sangue de Jesus Cristo. Então vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cada um tem um problema para resolver, cada um tem um problema talvez para carregar, queridos. Qual é a sua cruz? Não sei. Mas você sabe qual é a sua cruz. Independente do tamanho, independente da força que você tem para poder carregar essa cruz. Se com Jesus Cristo houve um Simão chamado de Cirene, Um Simão chamado Cirineu. Eu acredito que neste lugar também tem pessoas que podem ajudar você a carregar a sua cruz. Vai pagar suas contas? Não, não vai. Não vai. Felizmente não vai. Mas pode orar por você. Pode caminhar com você. Pode pegar na tua mão. Pode te ajudar. Pode te aconselhar. Porque muitas vezes, como eu tenho dito aqui no altar, a gente vai para a mídia, a gente vai para todos os lugares. E infelizmente ainda tem gente aqui nesta igreja que às vezes eu vejo algumas postagens aí, porque
eu também tenho Facebook, eu também tenho Instagram, e eu vejo algumas pessoas da igreja postando, querido, algumas coisas para poder atingir alguém, para poder atingir uma outra pessoa. Ô, queridos, vamos combinar. Vamos combinar. Não, aguenta só um pouquinho, que é a última ceia do ano. Aguenta aí, que no final vai ficar bom. No final você vai gostar. Mas por enquanto você precisa comer essa comida que eu estou te dando, porque é isso que tem acontecido, queridos. A gente passa a vida inteira, passamos o ano inteiro, orando, buscando, clamando. Alguns tiveram sonhos, projetos, mas o sonho não realizou ainda. Mas por que será que o sonho não realizou ainda? Eu tenho um conselho para você: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele, que é o autor e consumador da tua vida e também da minha vida. Quando tiver alguma coisa para resolver, para poder falar, queridos, chame a pessoa pelo qual você tem ali uma demanda, chame a pessoa pelo qual você tem uma contenda ou algo para poder resolver. Resolva com a pessoa. Não vá para o Facebook, não vá para o Instagram, não façam isso. Sabe por quê? Porque você, além de carregar a cruz que você está carregando, você carrega sobre você também o nome de Jesus. Ah, eu sou evangélico. Ah, de qual igreja que você é? Ah, sou da Novo Tempo, lá do pastor Pedrinho. Porque eu costumo dizer que muitas vezes quando a gente aceita Jesus e a gente vai para uma igreja, a gente perde o sobrenome. Ah, é a pastora Márcia da Novo Tempo. Ah, é o Robinho da Bolívia. Pronto. Ah, é o Mateus da Novo Tempo. Ah, é o Marcelo da Novo Tempo. Ah, quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então nós temos um endereço. Você tem um endereço. Talvez você não saiba, talvez você não ache, talvez você não pense isso. Há um tempo atrás, alguém aí, perdido no meio da multidão, postou algo, né? Lá no Instagram. Uma pessoa de outra igreja mandou para mim: pastor Pedrinho, o senhor viu isso aqui? Falei: não, filho, não tinha visto não. Ah, mas está aí com o senhor na igreja? Falei: tá, ou deveria estar, né? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Isso também é negar a você mesmo. Isso também é eu me negar, porque tem coisas que eu tenho vontade também de ir para a internet e falar um monte de... Mas nós não podemos, nós não devemos. Vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você. Continuando aí, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua própria vida, esse vai achar. Como é que pode um negócio desse, gente? Isso é loucura para o mundo, isso é loucura, mas é assim que o nosso Deus trabalha, dessa forma. Aquele que perde é aquele que vai ganhar, e aquele que pensa que está ganhando muita coisa é aquele que está perdendo muito, queridos. 26. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, queridos. Não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma quando Jesus voltar para poder buscar e resgatar a igreja. Por isso, como seria bom, eu e você, nós adentrarmos o ano de 2026, se nós estivermos lá. Se não estivermos, fique tranquilo. Eu acredito que estaremos com Jesus. Amém? Se não estivermos, se não pisarmos 2026, é porque nós estaremos com Jesus Cristo, para a glória do nome dele. Então, do que adianta eu lutar tanto, me lamentar tanto e buscar tanto para poder ganhar um tesouro aqui nessa terra, quando a Bíblia diz que nós precisamos construir tesouro onde? Lá no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. É isso que eu preciso e é isso que você precisa. Mas, como faz muito tempo que eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele não voltou até agora, então esse tipo de coisa, como vai demorando um pouquinho, eu vou pegando uma confiança a mais e eu vou me desviando dos caminhos do Senhor. Eu vou me desviando, porque sempre ouvi falar que Jesus vai voltar, mas se não voltou até agora, não volta mais. Ei, ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E do jeito que as coisas estão caminhando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos?
Mas tem muita gente aí fora que ainda precisa ouvir a palavra do Senhor. Tem muita gente aí fora que está olhando para mim e olhando para você, mirando o quê? As coisas de Deus. Por isso que eu disse, para a gente não irmos para as mídias sociais e ficarmos destilando ali um veneno que parece santo, mas não é santo, e nós estamos fazendo o quê? Escandalizando a obra de Deus. Escandalizando a obra de Deus. Então, se quiser seguir Jesus, se quiser vir após dele, então, né? Pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e depois segue. E depois que você fizer isso, é tomar a cruz, negar-se a si mesmo e depois você segue. Então tem gente querendo seguir a Cristo sem negar. Tem gente querendo seguir a Cristo sem tomar a cruz. Porque a vida de crente, o povo de Deus, que temos bênçãos, temos várias bênçãos. Mas também temos luta, também temos prova, também temos dificuldade. Nós também temos luta para poder lutar. Nós temos luta para poder lutar. E muitas vezes a gente acha que as nossas lutas vão estar tão longe. As nossas lutas estão tão difíceis. E às vezes não. Abra comigo aí, eu coloco para mim no telão, por favor, Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 18. Vamos voltar um pouquinho para trás aí. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo número 18. Vamos achar aqui. Glória a Deus. Achamos que a nossa luta, a nossa dificuldade, a nossa prova vai estar muito longe. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 18, do capítulo 8. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus. Opa! Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então, aquele que quiser tem que seguir Jesus, tem que negar a si mesmo. Negar a gente é difícil. Negar a família muitas vezes é difícil. E tem muita família que, muitas vezes, quando a pessoa se converte, a pessoa vem para Jesus. Eu já vi, né, mãe falando isso. Prefiro meu filho continua nas drogas do que ser crente. Prefiro meu filho roubando do que ser crente. Mas essa é uma outra história. Mas a Bíblia está sendo muito clara aqui. Para seguir Jesus, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. E a Bíblia está nos dizendo aqui que precisamos abrir mão da nossa própria casa e da nossa própria família. Quem está me entendendo, diga amém. Porque como tem essas famílias que a própria mãe, os pais dizem assim: olha, eu prefiro meu filho nas drogas do que servindo a Cristo. Então isso é o quê? Para a pessoa que quer servir ao Senhor, é uma pedra de tropeço. E muitas vezes nós mesmos, a gente mesmo acaba falando algumas... De vez em quando aparece alguém aqui na igreja: pastor, eu vim aqui, eu gostei muito de estar aqui, meu Deus, que diferente, o louvor, a palavra, o povo é muito receptivo, mas eu não posso me converter, eu não posso ser crente agora. Sabe por quê, pastor? Porque a minha mãe, o meu pai, eles foram de outra denominação a vida inteira, então eu não posso vir em função deles. Mas eu digo: filho, a salvação ela é individual. Você não pode depender do seu pai, da tua mãe, mas cabe a você, cabe ao Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça, do juízo, e você entender. Talvez não venha para essa igreja, mas você procurar uma igreja mais perto da sua casa. Vá, mas entenda que é necessário, que é preciso nós nos negarmos, queridos. Vai ter alguma coisa que nós vamos precisar deixar para trás, para realmente caminhar com o Senhor. E dentro disso que nós acabamos de ler aqui, né? Aqui nesse versículo de número 21, né? Mateus 8, 21. E outro discípulo lhes disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai.
Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quando a gente olha para essa passagem da palavra do Senhor, a impressão que dá é que o pai desse moço já estava morto, e esse moço então queria primeiro sepultar o pai dele, para depois seguir Jesus. Mas não é esse o contexto disso. O pai desse moço, ele estava velhinho já. Ele estava velhinho. E daí o que o moço pediu? Falou: olha, deixa primeiro, quando o meu pai morrer, aí eu vou seguir o Senhor. Mas Jesus disse: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Por que Jesus disse isso, queridos? Porque as pessoas que não andam, as pessoas que não seguem a Cristo como autor e consumador da sua vida, já estão mortos. Mortos vivos, ou vivos mortos. Quem está me entendendo, diga amém. Então é isso que Jesus disse para esse moço: olha, deixe os mortos sepultar os seus mortos e me siga agora. Porque muitas vezes eu quero ir para África fazer missão lá. Ah, mas eu vou esperar primeiro o meu neto Pedro Arthur crescer, se formar e ser pastor, aí eu vou. De repente eu morro antes e não consigo ver tudo isso. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, as coisas para Deus e as coisas de Deus, o que eu vou dizer, entenda bem, não é que Deus está atrasado. Deus não está atrasado, está no tempo certinho. Mas tem muitas coisas, queridos, que não podemos esperar. É nós entendermos e nos entregarmos logo e confiar no Senhor. Sabe, dizer: Senhor, eu estou entregando tudo, então eu estou me negando. Eu nego a mim mesmo, estou tomando a minha cruz e eu vou seguir o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor Robson, quantos anos que o senhor está lá na Bolívia? 12 anos. E quando o senhor foi para lá, já estava tudo certo? Tinha casa, tinha carro, tinha comida, tinha tudo? Não tinha nada lá. E o senhor foi mesmo assim? Deus honrou? Deus supriu? Tem honrado? Tem suprido? Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu digo isso, não é para bajular o homem de Deus, não. Não é para bajular, vocês conhecem ele, nos conhecem também. Aqui nós não somos bajuladores, mas nós trabalhamos com a realidade. Quando esse moço me procurou há 13 anos atrás, contou a história dele, que ia embora e tal, e sair do emprego e vender tudo que tinha, eu orei por ele, mas falei: gente, esse homem é doido. Onde você vai? Vou para a Bolívia. Falei: meu Deus do céu. Mas fazem 13 anos, Deus tem honrado, Deus tem abençoado, e Deus vai continuar honrando, e Deus ele vai continuar abençoando. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes eu e você, nós não precisamos irmos para a Bolívia, nós não precisamos sair do nosso país, mas se você quiser é bom, porque ele me disse que precisa de missionários, tá? Depois nós vamos fazer aqui uma... Alguém tem o coração missionário aí? Diga amém. Amém. Opa, eu ouvi um amém diferente aí. Eu ouvi um amém diferente aí. Glória a Deus por isso, queridos. Vocês entenderam? Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Missionário. Você já sabe que para ser realmente um missionário, não é só vir aqui na igreja, nos cultos, não. O missionário é aquele que deixa tudo, deixa o país, muitas vezes deixa a casa, deixa a família e vai. Mas quando nós fazemos uma pergunta dessa para o povo de Deus, queridos, nós estamos tão conformados, nós estamos tão tranquilos nessa vida que nós estamos levando, que muitas vezes é difícil surgir no meio de uma igreja como essa, um missionário. Quem está me entendendo, diga amém. Mas não tem problema, se você não pode ir para a missão, mas você pode investir em missão. Você pode abençoar o homem de Deus que está lá fazendo missão e que daqui 2 anos, está na Bolívia agora, daqui 2 anos vai para onde, pastor? Vai para Angola, África do Sul. Quem está me entendendo, diga amém. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e depois vem e me siga. Então vocês viram que muitas vezes a família, a gente, acaba colocando um empecilho. Esse moço, ele queria seguir Jesus, mas fez o quê? Jogou para as costas do pai. Pai, eu não vou seguir. Não é assim, Suzy?
Eu não vou seguir porque eu preciso primeiro sepultar meus pais, eu preciso de Jesus, eu preciso estar com eles primeiro. Não, ei, Jesus tem que ser a prioridade. Jesus é a prioridade, porque se Jesus for a prioridade, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas acontecem o quê? Serão acrescentadas. Então é tudo isso. Busca primeiro, vamos buscar primeiro o reino. Vamos buscar primeiro fazer a vontade do Senhor. Só quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, Mateus capítulo 10, a gente poder entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Mateus capítulo 10, versículo de número 34. Olha só. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Espada. Dá até medo de falar, né? Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Isso até meio normal, né? Mas não pode ser. A nora e sogra, é normal, não pode ser. No meio do povo de Deus não pode, viu? A gente dá uma risadinha, né? Mas não pode ser não. Então as noras e as sogras aí, né? Se alinhem, se ajeitem aí, porque não pode ser não, tá bom? Então vamos lá. Versículo 36. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria... meu Deus do céu. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de... Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de... E quem não toma, olha só, a sua cruz e vem após mim, não é digno de... Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Querido, quem quer ser rico aqui, milionário? Levanta a mão, faz assim para mim ver. Quem quer ser rico aí? Eu sei que você não levantou, mas essa é uma pergunta, né? Você já sabe que é uma pergunta meio que capciosa, né? Querido, parece brincadeira, mas todos nós queremos. Se você não quer ser rico, mas pelo menos você quer ter a sua vida abastada, tranquilo, não é isso? Então a Bíblia já tem a receita para isso. A Bíblia já tem né? Eu sei que tem muitos livros aí de autoajuda, tem muitos coaches aí, não tem nada contra coach, tá? Fica tranquilo. Tem muitos coaches aí dando a receita, dando ali a direção, dando, como é que fala ali, me ajudem aí, dando o caminho das pedras, para você poder ganhar dinheiro, para você ser rico, não é isso? Mas todo coach que eu vejo, para você achar o caminho das pedras, você tem que pagar para ele. Quem está me entendendo, diga amém. E tem curso aí de todo preço, querido, todo preço. De 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, dependendo do patamar que você queira chegar, é o preço que você vai pagar para poder ter a senha. Eu não sei se é só comigo, mas nos últimos dias eu tenho visto aí que chega para mim no Instagram, lá no Facebook, agora aí a oração do anjo, não sei de quem aí, que é umas palavras mágicas que se você orar aquilo, você vai ganhar dinheiro. Tá, beleza. Só que aí você ouve todo o vídeo, ali o áudio, aí diga assim para você, ó, clica aqui embaixo aqui, aí você clica, te jogam para uma outra página que você tem que pagar para poder ter a senha. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, queridos, com Jesus é de graça. Com Jesus é de graça. Ele está dizendo o quê? Negue-se a si mesmo. Não, primeiro né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e faça o quê? E siga-me. Esse é o segredo. Ele não está pedindo pix para ninguém. Ele não está pedindo uma oferta para ninguém. Ele não está. Ele está simplesmente nos conduzindo. Sabe para fazer o quê? Para nós podermos entender e confiar nele. Para a gente confiar nele é só isso, queridos. E muitas vezes nós temos tudo na mão, porque está aqui ó, a Bíblia.
A palavra de Deus está aqui, você tem aí, se não tem, está no telão. Se não tem, está no seu smartphone aí, nós temos a palavra viva, nós temos o homem que pode resolver, nós temos o Deus que pode fazer, mas nós não cremos nele, nós não fazemos, nós pagamos R$ 1.200 por uma informação de um homem que está nos enganando. Quem está me entendendo, diga amém. Mas nós não negamos aqui, sabe, nós mesmos, o meu desejo, o nosso desejo, nós não negamos, e daí se você não negar, você não pode seguir. Então, se você está seguindo a Cristo, sem negar a você mesmo, eu quero dar um conselho para você, para logo e vai para o mundo, rapaz. Vai para lá. Porque biblicamente falando, não adianta. São 3 pontos. Primeiro, você toma a tua cruz. Você entende que aquilo é para você. E depois você faz o quê? Nega os seus desejos. Principalmente os carnais, viu? Bom, porque na verdade é tudo carnal, né? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. É a última ceia do ano. Aguenta aí que 2025, 2026 logo está chegando. Aí quem sabe muda um pouquinho. Mas por que eu estou pregando isso? Por que eu estou ministrando isso? Porque sou o melhor pastorzão e tal? Não, queridos, porque eu também tenho esse tipo de problema. Eu também tenho esse tipo de luta. Tem coisas que eu preciso negar ainda. Tem coisas que eu preciso deixar ainda. E muitas vezes é difícil. Queridos, é isso aí. São coisas que muitas vezes vêm lá de trás, aconteceu lá atrás, você não esquece, você não deixa isso para lá. Você não pode mais tocar no passado, você não pode mexer no passado, mas o que você faz hoje, o que você faz agora, é o que vai determinar o seu amanhã, o seu dia a dia. Então é isso que nós precisamos fazer. Então Jesus está dizendo que ele não veio para trazer paz, ele veio para fazer o quê? Para trazer divisão, mas não esse tipo de divisão que muitas vezes nós estamos acostumados. A divisão que Jesus veio trazer é a divisão do bem com o mal, do certo com o errado. É isso que Jesus veio fazer. Porque infelizmente nós sabemos que dentro da mesma casa, eu já vi isso, dentro da mesma casa tem 3 ou 4 denominações no meio de 5 ou 6 pessoas. E se você for falar de religião dentro da sua casa, vai ter problema, vai ter complicação. Mas por que vai ter problema? Por que vai ter complicação? Mateus capítulo 13, versículo 57. E eu já estou partindo para encerrar, para a gente poder ministrar a ceia do Senhor. Por que será que dentro da mesma casa, então, a gente tenta, a gente quer fazer, mas às vezes acaba havendo contenda, e acaba contendo divisão, e a gente muitas vezes não consegue, então, caminhar, não consegue tomar a nossa própria cruz e seguir a Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 13, versículo 53. Desculpa. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Só quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas aqui da igreja que muitas vezes vêm me procurar e diz: pastor, olha, eu estou pregando para o meu pai, eu estou pregando para a minha mãe, eu estou pregando para o meu sogro, para a minha sogra, e queria que eles viessem, mas eles não vêm, e eu não sei porquê. Eu já falo: meu filho, fica tranquilo, Deus vai enviar outro vaso para poder pregar para ele. Porque a Bíblia está dizendo que o profeta da sua própria casa, muitas vezes não tem honra na casa.
Não significa que você não precise pregar. Mas você começou a pregar, você viu que isto vai gerar contenda, que isto vai gerar divisão. Não faça isso. Deixe que alguém vai pregar, e eu tenho um testemunho meu particular para poder te contar acerca de pregar a palavra de Deus dentro da minha própria família. A gente quando aceita Jesus, a gente quando se converte, é algo fantástico, é algo sobrenatural, não é? Nós queremos pregar para todo mundo, nós queremos enfiar a palavra de Deus goela abaixo do camarada. Dá vontade de escrever um bilhetinho, um papel, pegar, botar na boca dele e fazer ele engolir. Porque nós estamos no fogo do primeiro amor. E o pastor Robson pregou. O senhor pregou sobre isso, né? Sobre o fogo do primeiro amor, quando ele pregou aqui. Então a gente está, sabe, naquele fogo, naquela vontade, né? De pregar. E eu achava que o que convencia através da pregação não era o Espírito Santo. Eu achava que era aquilo que eu falava. Então o meu irmão de sangue, a maioria conhece, se ele ver o vídeo depois, não tem problema, porque ele vai se lembrar disso. A gente trabalhava na mesma empresa, o João de Jesus vai se lembrar disso. A gente trabalhava na mesma empresa, chegamos um dia numa sala, antes de começar o serviço, para poder tomar um café, mas uma sala bem pequenininha. E dentro daquela sala, havia várias facas, bem amoladinhas, porque a gente usava no serviço que a gente fazia naquela empresa. E eu cheguei, o meu irmão ali, era uma segunda-feira, e ele perguntou para mim, ô jovem, e aí, você foi no culto na igreja lá? Ele não era convertido ainda. Hoje, para a glória do nome de Jesus, ele já é convertido. É diácono hoje também, para a glória do nome de Deus. Mas naquele dia eu não tive sabedoria para poder falar com ele. E eu disse, fui sim. E aí, quando que você vai? Ei, eu não vou, cabeça, eu não vou mexer com isso não. Ou não, tô bem na minha igreja aqui, tal, e não sei o quê, tá. Aí eu inventei isso não está na Bíblia. E quando não está na Bíblia, é heresia. E quando é heresia, vai gerar o quê? Briga. Vai gerar briga. E eu bem, peixe estufado, querendo pregar para ele, eu disse para ele, rapaz, sabe o que é? Eu falei, sabe por que você não vai para a igreja de crente? Ele falou, não. Eu falei porque igreja de crente ela é para homem. É só para homem. Então, se o cara não tiver peito, o cara não vai. Não está na Bíblia. Então, o que aconteceu comigo? Encostado num canto, ele na porta e eu encostado no canto. Ele só abriu a gaveta, puxou uma faca e falou, se você é homem, repete. Quem está me entendendo, diga amém. Como foi tão bom para mim. Como eu estava tão feliz de poder servir a Cristo. A mudança que Deus fez na minha vida, eu não sei na vida da pastora e do Pedro, porque depois como diz, é testemunho deles, né? Mas o que Deus fez na minha vida dentro de pouco tempo, que realmente eu tomei a cruz de Jesus. Eu neguei a todas aquelas porcarias que eu fazia. E comecei a caminhar com Jesus, a minha vida mudou dentro de muito pouco tempo. Então eu queria aquilo também para o meu irmão, queridos. Então quando eu disse isso para ele, não foi como, na minha cabeça não era uma provocação, mas é para ver se ele, né? Se ele falava assim, não, eu sou homem, então eu vou para a igreja. Mas ele não foi. Quase que eu perdi ali a minha vida, que eu tive que ficar de boquinha bem fechadinha. Mas pastor, ele perguntou, se você é homem, então repete. O senhor não repetiu? Então o senhor não é homem? Não, eu sou homem. Mas é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Um herói morto não adianta nada. Se eu tivesse morrido lá, ia gerar escândalo, contenda, divisão. A minha mãe chorando, talvez, por minha, né? Porque pelo menos a mãe acho que ia chorar, né? Pela minha perca. Quem está me entendendo, diga amém, querido. Então, muitas vezes a gente passa por esse tipo de situação, porque nós queremos sim negar ao Senhor, nós queremos fazer tantas coisas, e muitas vezes não é o tempo, muitas vezes não é a hora. E hoje, ele está na igreja, é crente também, aceitou a Cristo na mesma igreja onde nós estávamos, chegamos a congregar juntos, participamos, trabalhamos ali junto naquela obra, e hoje ele está lá, e nós estamos aqui, os dois vivos para a glória do nome do Senhor. Então, quando Cristo diz
que ele veio para poder trazer divisão. Naquele momento ele trouxe divisão entre eu e meu irmão, o bem e o mal. Aquilo que era certo e aquilo que era errado. Mas precisamos para isso ter o quê? Discernimento, entendimento e sabedoria. E nós precisamos termos o quê? A direção do Espírito Santo. Não adianta querer fazer pela sua própria força, não adianta querer fazer pela sua própria carne, que não vai funcionar. Você vai encontrar uma pedreira pela frente, você vai encontrar resistência pela frente, mas quando o Espírito Santo do Senhor está no negócio, ninguém resiste, ninguém pode resistir, ninguém pode parar, porque Deus sim, Ele é o controle de todas as coisas. Só quem está me entendendo, diga amém. Amém? Então, é até aqui que eu tenho para poder falar com vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados e recebam esta palavra da parte de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus.